Aqui quem tá falando é o Dark Peel e eu estou aqui trabalhando na produção dessas caixinhas aqui para guardar os produtos do estúdio Dark Peel, que é o meu estúdio. E eu quero aproveitar que eu tô aqui na produção para gravar um vídeo mostrando como fabricar as caixinhas artesanais. Então, agora nesse vídeo nós vamos ver como produzir caixinhas de forma independente. Então vamos lá. A primeira coisa que você vai precisar para fazer a caixinha do seu produto é de um molde da caixa. Entra aí num site que se chama Pinterest. Nesse site tem um monte de moldes para fabricar caixinhas. Você vai escolher um molde de uma caixinha que te interessa e você vai fazer o download. Depois que você fizer o download da imagem do molde da caixinha, eu recomendo você abrir essa imagem em um editor de imagens. Você vai ter que abrir a imagem desse molde em um editor de imagens e redimensionar a imagem para o tamanho de pixels de uma folha A4. O tamanho de pixels de uma folha A4 é 3508 por 2480, porque você vai precisar fazer uma impressão do molde em uma folha A4 e você vai precisar dessa folha aqui, A4, que é o papel fotográfico. A gramatura que eu tô usando é 230 GM2, que é para imprimir o molde. Depois que você baixar o molde no Pinterest e redimensionar o tamanho da imagem para o tamanho de uma folha A4, você vai fazer os testes aí até você decidir qual que é o tamanho da sua caixinha e depois você vai ter que fazer uma impressão. Você vai imprimir a imagem nessa folha aqui, papel fotográfico. Esse molde aqui que eu tô te mostrando, eu já imprimi ele e já recortei com a tesoura. Depois que você imprimir, vai vir com as marquinhas aqui, esses quadradinhos, e você vai ter que utilizar uma tesoura para recortar com bastante cuidado, prestando bastante atenção, e você vai ter que recortar da melhor forma possível. Esse é o primeiro passo, fabricar esse molde. Então agora que você finalmente entendeu o que eu falei e você já tem um molde para fabricar a caixinha, um molde no papel resistente, papel fotográfico, você precisa de outro papel para você fabricar a caixinha. Existem vários tipos de folha de papel no planeta. Eu escolhi fabricar nesse papel aqui, que se chama papel cartão. É um papel brilhante, bonito, resistente, ele é um pouco grosso, ele parece que é emplastificado, ele dá um brilho, você tá vendo aí o reflexo dele, é o brilho. Então esse papel cartão aqui, ele é bom, eu vou fabricar nele, eu tô fabricando com esse papel. Então pra gente iniciar aqui a nossa fabricação da caixinha, eu vou virar o papel ao contrário, vou usar a parte interna dele, você pode ver que a parte de dentro dele é de outra cor. Vou colocar o molde por cima dele e vou prender o molde e o papel cartão aqui na minha prancheta. Você vai precisar de uma prancheta como essa daqui para você prender o molde, é essa parte de cima aqui que prende. E agora que o molde já tá preso, com uma lapiseira com a ponta fina, você vai ter que contornar todas as partes do molde com a lapiseira até o molde ficar marcado no nosso papel cartão. Essa parte de marcar o molde no papel cartão com a lapiseira, você tem que marcar tudo com muito cuidado, prestar bastante atenção no tamanho, porque tem que ficar tudo com a geometria certa, tem que ficar com os tamanhos exatos em todos os lados para a caixinha encaixar direito e não ficar torta. Olha, depois de marcar ficou desse jeito aqui que você tá vendo. Eu marquei esses traços aqui por fora também, esses bem pequenininhos aqui, um de cada lado aqui, porque essas são as partes que tem que ser riscadas aqui por dentro, mas como a gente estava usando o molde por cima, não dá pra gente marcar por dentro, então eu marquei aqui por fora, ó, um risquinho aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, mais dois aqui em cima e mais dois aqui embaixo, ó.
Esses riscos bem pequenos aqui que eu fiz, que eu marquei por fora, mas na verdade eu vou ter que traçar aqui por dentro. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a régua e vou colocar aqui, ó, exatamente no risquinho. Esse risquinho que tá aqui na lateral, ó, entendeu? Então agora eu vou marcar todos os lados internos aqui de dentro do molde com a régua. E eu tenho também essa outra folha de papel aqui, aonde eu coloquei os tamanhos da lateral da caixinha. Tem dois risquinhos aqui, ó, um de 2,5 centímetros e outro de 6 centímetros. Isso é o tamanho da caixa. 6 centímetros é o tamanho dela do quadrado maior e 2,5 centímetros daqui para baixo é o tamanho da lateral da caixa, de umas partes do lado. Então, usando esse papel, eu vou colocar ele aqui só para mim ter a medida certa. Por exemplo, ó, aqui a tampa dela tem que ter 100 centímetros. Então, se eu colocar esse papelzinho aqui, que daqui até aqui é 6 centímetros. E você pode ver que é isso mesmo, ó. Então agora, usando esse papel de referência, a régua e também essas marquinhas que eu fiz aqui na lateral, eu vou marcar as partes internas com a lapiseira. Quando eu finalizar, eu volto aqui para te mostrar. Com a lapiseira, eu terminei de marcar a parte interna da nossa caixinha. Essa parte aqui de dentro, ela é primordial e principal para encaixar perfeitamente. Então tem que fazer os riscos na lateral com o molde e depois esses riscos aqui internos por dentro. Tem que ser as medidas exatas, você tem que medir com a régua as laterais, coloca a régua tudo direitinho, porque só assim que vai encaixar todos os lados perfeitamente. E só quando a gente terminar aqui de recortar e montar que nós vamos saber se tá certo as medidas. Então tem que fazer com muito cuidado, prestar muita atenção. O próximo passo agora é recortar e recortar também com bastante cuidado e utilizar uma tesoura de qualidade. Eu tô aqui com duas tesouras que eu tô utilizando para recortar, bastante afiadas, as tesouras funcionando perfeitamente, tesouras de qualidade. Então agora eu vou recortar esse molde aqui cuidadosamente e quando eu terminar eu volto. Estou aqui de volta, já terminei de recortar as laterais e agora o próximo trabalho é dobrar cuidadosamente até encaixar todos os lados da caixa. Eu vou começar por esse lado aqui fazendo uma dobra, ó. Tem que começar pelos cantos. Eu escolhi esse canto aqui, então eu vou forçar um pouco desse lado, ó. Forcei de um lado, agora eu vou do outro para igualar. E assim eu vou dobrando de forma equilibrada, começando por um canto e depois pelo outro e depois o centro. Dobrei uma parte, eu começo aqui por baixo e vou dobrando de baixo para cima a caixa. Isso aqui tem que ser feito com muita atenção. É um trabalho artesanal feito com a mão, né? Feito à mão. Então você precisa ter uma certa habilidade com as mãos. Precisa ter o olho muito bom para você ficar olhando também a parte que você vai dobrar. Eu recomendo você segurar dessa forma que eu tô segurando aqui. Dobrando de baixo para cima, que você consegue ver a linha e consegue dobrar ela. A linha aí, ó. Eu vou dobrar ela aqui pelo canto, ó. Comecei pela beirada, tá vendo? Dei uma dobradinha aqui na borda. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Outra dobrada aqui do outro lado. E agora o centro. É melhor fazer assim. Não dá pra você dobrar tudo de uma vez, porque o papel, esse papel cartão que eu tô usando aqui, ele é um pouco resistente, ele é duro. Se você tentar dobrar ele todo de uma vez, vai dar errado. Tem que ser desse jeito aqui, ó. Começa pela lateral, as bordas, pegar esse canto aqui, depois a outra borda e agora o centro. Esse aqui saiu meio torto, mas o papel ele desamassa caso você errar. Só não pode errar demais. Só não pode fazer força do lado errado demais. Você tem que forçar mais próximo do lado certo. Agora essa parte aqui, vou dobrar as laterais primeiro. Essas partezinhas aqui do lado é mais fácil de dobrar, não precisa medir muito. Agora só falta a tampa. Você tem que dobrar
e depois desdobrar para dobrar os outros lados. Você vai fazendo isso até finalizar. Às vezes você pode usar um lado que já está dobrado para você encaixar e dobrar, que quando você força de um lado que já está dobrado, segurando, você tem a medida certa para dobrar. Igual eu fiz aqui nessa parte aqui. Agora eu vou desdobrar, vou dobrar um pouquinho para baixo aqui, a tampinha. Agora eu vou dobrar as últimas partes, a tampa. Vou usar essa lateral aqui para escorar de novo, ó. Vou pegar aqui pelo lado aqui e vou dobrar. Primeiro um lado, agora o outro. E agora o centro, como eu disse, é o meu método. Eu sempre vou dobrando mais os cantos e depois o centro. Esse papel é frágil, tem que tomar muito cuidado. Às vezes dá uma marquinha onde você dobra, mas não estraga não. Agora a última parte aqui da tampa que eu vou dobrar do mesmo jeito. Começando aqui pelo canto, peguei pelo canto, agora o outro canto, agora o centro. Espero que esteja o mais próximo do correto aqui, a caixinha. Bom, aqui eu já terminei de dobrar, ó. Você pode ver que tá tudo encaixando. E aqui a tampinha. Aqui está a nossa caixinha. Depois de dobrar, ela tem que encaixar assim, reta, igual tá a minha aqui. Você pode ver que encaixou todos os lados certinho, então é porque as medidas do projeto da nossa caixinha foram perfeitas e nós conseguimos chegar à perfeição, ou então próximo da perfeição, essa caixinha aqui. Quer ver? Vou pegar a régua aqui, ó, ela tem que ter 6 centímetros. Vamos ver aqui. Olha aqui, cara, quantos centímetros que tem aqui? Exatamente 6 centímetros. A nossa caixinha, ela é perfeita. Todos os lados dela tem 6 centímetros e os outros lados tem 2,5 centímetros, como nós medimos. É assim que faz a caixinha. Agora a gente tem que colar ela, né? Porque não colei ainda. Agora, para colar a caixinha, eu vou utilizar essa cola aqui. Essa cola, ela cola bem. E também vou utilizar esse pincel aqui. O meu objetivo para colar da forma que eu considero a melhor, o nosso objetivo aqui é colar as duas laterais, o lado direito e o lado esquerdo. São 3 partes para passar cola de cada lado. Então, para colar, eu vou passar a cola com o pincel nesse lado e no meio, e do outro lado a mesma coisa. Terminei de colar essa caixinha aqui, que é a caixinha que nós fabricamos nesse vídeo aqui. Na hora de colar, você passa a cola nas duas laterais, passa nas 3 pontas de uma vez e já vira tudo e vai apertando com o dedo, ou então coloca num lugar e vai apertando com o dedo, ou então faz as duas coisas, aperta com o dedo aqui por fora e aperta também escorado no lugar. Faz a mesma coisa do outro lado, vai apertando aqui, depois que você passar a cola nas 3 pontas, coloca num lugar e passa o dedo também assim. Eu fiz isso com essa caixinha aqui. Essa é a nossa caixinha aqui do nosso tutorial que nós fabricamos. Uma caixinha artesanal para os nossos empreendimentos independentes.